Hare Krishna, bom dia. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje, então, vamos estudar dois versos do Srimad Bhagavatam, do canto 3, capítulo 3, cujo título é Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana. E os versos são o verso 9 e o verso 10. Então, o verso 9. Tasua patyani ajanayat atma tulyani sarvata ekaikasyam dashadasha prakriter vibhubushaya. Apenas para se expandir de acordo com suas características transcendentais, o Senhor gerou em cada uma delas 10 filhos com exatamente as mesmas qualidades que ele. Agora o verso 10. Kalamagara Shalvadin Anikai Rudantaha Puram
Adihanat swayam divyam swapuncham tejadishat. Tradução: Kala Kalayavana, Magadha, o rei de Magadha, Jarasandha, Shalva, o rei Shalva, Adin e outros, Anikaihi pelos soldados, Rundantaha, sendo cercada, Puram, a cidade de Mathura. Adiganat matou, Swayam pessoalmente, Divyan transcendental, Swapunsam de seus próprios homens. Tejaha poder, Adichat demonstrou. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Kalayavana, o rei de Magadha e Shalva atacaram a cidade de Mathura, mas quando a cidade foi cercada por seus soldados, o Senhor deixou de matá-los pessoalmente, só para demonstrar o poder de seus próprios homens. Após a morte de Kamsa, quando Mathura foi cercada pelos soldados de Kalayavana, Jarasandha e Shalva, o Senhor aparentemente fugiu da cidade, e por isso ele é conhecido como Ranchor, ou aquele que fugiu da luta. Na realidade, o fato foi que o Senhor quis matá-los por intermédio de seus próprios homens, devotos como Muchukunda e Bhima. Kalayavana, o rei de Magadha, Kalayavana e o rei de Magadha foram mortos por Muchukunda e Bhima, respectivamente, os quais atuaram como agentes do Senhor. Por esses atos, o Senhor quis demonstrar o poder de seus devotos, como se ele pessoalmente fosse incapaz de lutar, mas seus devotos pudessem matá-los. A relação do Senhor com seus devotos é uma relação muito feliz. Na verdade, o Senhor desceu a pedido de Brahma a fim de matar todas as pessoas indesejáveis do mundo. Porém, para dividir o quinhão da glória, ele às vezes ocupava seus devotos para que eles recebessem o mérito. A batalha de Kurukshetra foi planejada pelo Senhor, mas só para dar o prestígio ao seu devoto Arjuna, Nimitta Matran Bhava Swavyachatim. Ele representou o papel de quadrigário, ao passo que Arjuna teve a oportunidade de atuar como guerreiro e tornar-se assim o herói da batalha de Kurukshetra. O que ele próprio quer fazer através de seus planos transcendentais, ele o faz através de seus devotos íntimos. Assim é a misericórdia do Senhor para com seus devotos puros e imaculados. Então, Omagyan Timirandasya Gyananjana Telakaya Chakshurumilitam Nadyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a chote do conhecimento, por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tiramne Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasinei. Então, quanto ao verso 9, ele é uma continuação dos versos anteriores. O verso anterior foi explicado ontem por Prabhu Paravyoma. E aqui nós vemos que Uddhava está exaltando qualidades de Krishna, que são qualidades de benevolência, misericórdia, qualidades supra-humanas. Por exemplo, no verso anterior, Krishna deu abrigo, proteção, amparo para as 16.108 princesas que haviam sido raptadas pelo demônio Narakasura. Como elas estariam com sua situação social comprometida, por terem pertencido a Narakasura, elas não teriam mais oportunidade de casar-se e tal. Então Krishna, pessoalmente, aceitou casar-se com todas elas. E mais do que isso, expandiu para cada uma delas um palácio para cada uma
e gerou 10 filhos em cada uma delas. Então isso mostra a misericórdia de Krishna, né? Como ele realmente ampara seus devotos. No verso de hoje, Krishna ostenta essa qualidade de não querer para si toda a glória, toda a fama. Ele até renuncia a isso, a ponto de ser chamado de Ranchor, aquele que fugiu da luta. Esse episódio depois eu vou explicar, para dar oportunidade a seus devotos terem a glória da vitória. Que é o caso aqui do verso 10, a glória de Mutyukunda por ter vencido Kalayavana e a glória de Bhima por ter vencido o grande Jarasandha, que era invencível. Então, e depois também falamos de Shalva. Esse foi morto pessoalmente por Krishna, mas Pradyumna, na ausência de Krishna nessa batalha, ele venceu todos os exércitos. Pradyumna, filho de Krishna com Rukmini. Ele venceu todos os exércitos. Isso. Depois Krishna matou Shalva pessoalmente. Então aqui estamos falando de Kalayavana. Kalayavana era o rei dos Yavanas. E porque ele se tornou inimigo de Krishna? Na verdade, houve uma contenda com Gargamuni, que era o astrólogo dos Yadus, o astrólogo de Krishna também. De alguma forma ele foi humilhado, porque os Yavanas são uma classe inferior. E ele então, irado com os Yadus, assim, praticou austeridades para ter poder e para finalmente depois atacar Krishna, atacar Mathura. E o que aconteceu então, que finalmente ele cercou Mathura com um grande exército para atacar, vencer, mas quando o exército estava todo prostrado, pronto para a luta, Krishna desceu, saiu do palácio, a pé, sem armas, sem quadriga, em direção a Kalayavana. E Kalayavana, e todos ficaram surpresos com aquilo, né? Mas Kalayavana, seguindo a etiqueta dos kshatriyas, de não contra-atacar alguém, um guerreiro sem armas, também desceu da sua quadriga e caminhou em direção a Krishna. Quando ele veio em direção a Krishna, Krishna deu as costas e começou a caminhar em direção fora do palácio. E Kalayavana, então, entendeu isso como alguém que fugiu da luta. Ranchor, né? Aquele que fugiu da batalha, da luta. E foi atrás de Krishna, com a certeza de que ele iria vencer Krishna, porque Krishna já havia dado, assim, uma demonstração de medo. Então, ele atravessou florestas, vales, bosques, montanhas, atrás de Krishna. Até que Krishna entrou numa caverna. E não foi mais visto, né? Na escuridão da caverna. Mas na entrada da caverna, Kalayavana começou a vociferar e desafiar Krishna. Krishna, seu covarde, saia e lute como um guerreiro. Começou a ofender Krishna. Aí Krishna não respondeu. Aí ele resolveu entrar na caverna. E quando ele entrou na caverna, ele se deparou com um homem dormindo no chão. Só que ele imaginou que fosse Krishna, porque existia pouca iluminação, ele só pôde ver que ali existia alguém dormindo. Então ele começou a chutar essa pessoa e ofender, e insultar, pensando que era Krishna. Mas essa pessoa levantou-se, fitou com uma expressão de ira para Kalayavana e com poder místico transformou-o em cinzas.
imediatamente ele foi transformado em cinzas. E depois desse incidente, então, Krishna manifestou-se para essa personalidade, cujo nome é Muchukunda. Agora, Shukadeva Goswami pergunta, né, quem era essa personalidade, por que ele estava dormindo nessa caverna, né? Queria saber mais detalhes. Então, Shukadeva explicou que Muchukunda, em outra era, podemos entender que esta era era Satya Yuga ou Treta Yuga, que as pessoas tinham uma compleição corpórea muito maior. É dito que 6 a 7 metros maior. E tanto é que quando ele saiu da caverna, ele se determinou depois de ter visto Krishna na forma de Narayana, e fez fazer orações para Narayana, ele se determinou a ir para Badarikashram, praticar austeridades até o fim da sua vida. Porque ele já estava fora da era, ele entendeu que era a era de Kali, porque ele viu que as pessoas haviam se tornado pequenos como pigmeus, que é a estatura que nós temos agora, né? Mas comparado com eles. E ele viu que as árvores haviam diminuído de tamanho, e ele entendeu que estava em Kali Yuga, estava em outra era. Veja que o sono dele, né, transcorreu durante eras. E o porquê ele estava ali nessa caverna é que ele era há milênios, né, atrás, ele havia sido um rei muito poderoso e muito destemido, tanto que os kshatriyas, semideuses, convidavam ele para ajudá-los a combater os asuras. E numa dessas batalhas em que Muchukunda participou, nos planetas celestiais, ela durou algum tempo, bastante tempo. E quando ele voltou para a Terra, como o tempo dos semideus é diferente do tempo que transcorre aqui, o tempo dos semideus é muito mais lento. Por exemplo, um ano, 10 mil anos na Lua é como se fosse um ano aqui na Terra. E Muchukunda esteve em planetas superiores. E quando ele voltou, não existia mais o seu palácio, não existia mais sua família, não existia mais nada. Tudo havia mudado. Então ele entendeu que, na verdade, ele havia renunciado a tudo isso para lutar pela causa do semideus. E por isso ele foi reconhecido por Kartikeya. Kartikeya, que é o general, filho de Ganesha, irmão de Ganesha, filho de Shiva e Parvati, e ele é o general dos semideuses. E Kartikeya, em função dos seus serviços, né, e da sua renúncia, né, pela causa dos semideuses, quis oferecer uma bênção. E Muchukunda não desejava nenhuma bênção além de poder, porque Kartikeya viu a situação dele e viu que ele estava muito cansado também. Então Kartikeya quis oferecer uma bênção e Muchukunda pediu: a minha bênção é: quero descansar por muito tempo e quero que me deem um poder de transformar em cinzas aquele que perturbar meu sono. E é o que aconteceu. Kalayavana, sem saber quem era, né, perturbou o sono de uma maneira assim bastante agressiva, né, chutou ele, né, além de vociferar na entrada da caverna, e foi transformado em cinza. Agora vejam, né, como tudo que Krishna faz simultaneamente é perfeito. Porque ao mesmo tempo que Krishna ia promover a liberação de Muchukunda, ao dar um darshan para Muchukunda, que era mérito dele pelas suas atividades piedosas e pela sua demonstração de renúncia, ele eliminou Kalayavana através de Muchukunda. Então ele quis dar essa glória, essa fama para Muchukunda. Tanto é que nós estamos aqui
mais de 5.000 anos e estamos falando desse episódio. Então essa foi um episódio em que Krishna abriu mão até do seu prestígio, né? Porque Krishna é um rei, um kshatriya, e aparentemente aí naquela passagem que ele deixou de lutar e saiu andando como se fosse um covarde, ele renunciou até ao seu prestígio em prol da glória de um devoto. E outra personalidade aqui que nós vemos é Jarasandha, que significa o filho de Jara, a bruxa Jara. E porque ele era inimigo de Krishna, porque ele era um inimigo ferrenho de Krishna. Na verdade, ele era cunhado de Kamsa. Quando Krishna matou Kamsa, as duas esposas de Kamsa ficaram desamparadas e, segundo os preceitos védicos, as mulheres são sempre protegidas primeiro pelos seus pais, depois pelo esposo, e caso elas se tornem viúvas, são protegidas pelos filhos ou pelo volta para a casa dos pais. Como Kamsa não tinha filhos, elas tiveram que voltar para a casa do pai, que era Jarasandha. Então ele ficou muito indignado com isso e se tornou um inimigo de Krishna. Querendo, obviamente, né, de acordo com a natureza passional dos kshatriyas, vingar-se de Krishna. E Jarasandha era muito poderoso. Era um guerreiro invencível, praticamente. Então ele preparou todo o seu exército para atacar Mathura. E Krishna, então, quando viu todos aqueles exércitos prostrados, né, para atacar, ele enviou Baladeva e incumbiu Baladeva, que era o protetor oficial, né, de Mathura e depois também Dwaraka, seria de Dwaraka, para aniquilar o exército. Então Baladeva sozinho aniquilou o exército de Jarasandha. E Jarasandha se sentiu tão derrotado que resolveu renunciar tudo e ir para a floresta. Mas os seus príncipes e aliados estimularam-no, né, a reunir mais uma vez o exército e atacar até que um dia pudesse vencer e não desistir. E isso aconteceu por 16 vezes. Jarasandha por 16 vezes tentou atacar e foi derrotado. Mas ele não desistia. E Uddhava ele tinha apresentou uma estratégia, um plano para aniquilar Jarasandha, porque Jarasandha ele havia se negado a submeter-se ao reinado de Yudhishthira. Yudhishthira ele promoveu a cerimônia Rajasuya, em que ele seria o rei de toda a Terra, né, de todo o nosso planeta. Ele teria a supremacia e todos os outros reis de reinos menores prestavam tributos a Hastinapura para Yudhishthira, menos Jarasandha. Ele se recusou a isso. Então Uddhava propôs que eles deveriam disfarçar-se de brahmanas e ir até o palácio de Jarasandha e pedir caridade, como brahmanas. Porque eles sabiam que Jarasandha, embora fosse um demônio, ele seguia o dharma de um rei e de sempre fazer caridade aos brahmanas. E então foi Bhima, Arjuna e Krishna. Os três foram até o palácio de Jarasandha disfarçados de brahmanas. Então, quando foram anunciados,
apresentados para Jarasandha, Jarasandha percebeu que eles tinham corpos musculosos e não tinham exatamente a compleição e características de brahmanas renunciantes. Mas mesmo assim, já que de alguma forma eles foram pedir caridade e se puseram numa posição inferior, ele aceitou dar caridade a eles. Então, quando Jarasandha ia dar caridade a eles, Krishna resolveu revelar a verdadeira identidade. E ele falou que percebemos que você se deu conta que nós não somos brahmanas. Na verdade, esse aqui é Bhima e Arjuna, filhos de Pandu, e eu sou Krishna, o seu inimigo. Aí Jarasandha começou a rir e dizer, eu preciso, e a caridade que nós pedimos, Krishna falou, é ter uma luta pessoalmente contra você. Aí ele começou a rir, ele olhou para Krishna e disse, você que fugiu da luta, que aqui pelo passatempo construiu a cidade de Dwaraka, justamente por medo dos meus exércitos. Eu não considero você um oponente à minha altura. E Arjuna é mais novo do que eu e também não é um oponente à minha altura. Agora eu considero que Bhima pode lutar comigo e eu aceito lutar com Bhima. Então, é interessante que eles foram hospedados, né, dentro da etiqueta assim, da védica, mesmo o inimigo deve ser bem recebido na sua casa. E começou então essa luta entre Bhima e Jarasandha, e os dois lutaram com massa. E essas massas, quando se chocavam, pareciam trovejar, a terra tremia ali onde eles estavam lutando, e isso era um poder imensurável. E isso transcorreu durante 27 dias. E é interessante que de noite, quando cessava a luta, eles se encontravam para jogar xadrez, se divertir, eram como amigos. Mas durante o dia travava uma luta mortal, em que um deles tinha que vencer. Quando seria o 28º dia, Arjuna confidenciou para Krishna que ele não poderia vencer, porque eles tinham uma força muito equivalente. Então Krishna tinha uma estratégia. Como Krishna é onisciente, ele sabia qual era a fraqueza de Jarasandha. Como se diria dentro da mitologia grega, qual é que era o calcanhar de Aquiles de Jarasandha. Então, Krishna deu inteligência para Bhima, enquanto eles estavam lutando, para entender o que Krishna estava passando para ele de uma forma simbólica. Krishna pegou um galho que estava na forma de forquilha e, com a força, quebrou esse galho, separou as duas partes. Então, Bhima entendeu que ele deveria fazer isso. E o que ele fez com Jarasandha foi, apoiou uma das suas pernas no solo e com a outra mão estendeu a perna até bifurcar o corpo de Jarasandha em duas partes. Uma perna de um lado, uma perna de outro, um olho de um outro, e um braço de um outro. Então ele ficou exatamente, com uma certa facilidade ele conseguiu fazer isso. E a explicação disso é que, como o nome diz, ele é Jarasandha, filho de Jara. Jara era uma bruxa com muito poder. E Jarasandha, quando foi gerado, quando ele nasceu, quando saiu do ventre de sua mãe, ele nasceu como uma criança dividida em duas partes. E quando os pais viram isso,
viram que era inútil, né? A criança havia nascido dessa forma defeituosa e resolveram jogar esse corpo na floresta. Mas essa bruxa Jarasana, Jara, ela viu esse corpo de bebê e resolveu com seu poder místico unir. E ali então ele deu vida a essa criança, e quando essa criança já estava mais adulta, então levou até o palácio do rei, não lembro quem é o nome do rei, e assim ele se tornou o grande e poderoso guerreiro Jarasandha. Então aqui como vimos, quem matou Jarasandha não foi Krishna, foi Bhima. Krishna poderia fazer tudo isso sozinho, mas ele quis dar a glória para seu devoto. Também aqui temos outra personalidade que é Shalva. Aqui é interessante que Shalva, ele era amigo de Rukmi, e ele estava presente quando Krishna raptou Rukmini, que Rukmini estava prometida para Shishupala. Então Krishna salvou-a, né, desse casamento infeliz, mas ali estava presente Shalva. E Shalva lutou contra Krishna para tentar resgatar Rukmini juntamente com outros guerreiros, né, de Rukmi, e foi derrotado. Então ele se sentiu indignado e resolveu aniquilar, salvar o mundo da dinastia dos Yados. E para isso ele foi para a floresta durante 1 ano praticar austeridades, adorando Shiva, comendo apenas um punhado de cinzas por dia. E finalmente, satisfazendo Shiva, Shiva manifestou-se perante ele para dar uma bênção. E a bênção que ele queria é que ele tivesse uma nave invulnerável, invencível, que nem os Gandharvas pudessem vencer, nem os semideuses, nem um ser humano, ninguém, nem Indra com seu raio, ninguém pudesse vencer essa nave. E essa nave ela teria muitos poderes, né, muitas armas. E quando essa nave, que foi construída por Mayadanava, que é um poderoso Danava, né? É uma classe de demônios que vivem nos planetas celestiais inferiores, que tem muitos poderes. É que é interessante, né, que aqui descreve que essa nave foi construída de ferro, quer dizer, é uma nave, não é como as naves dos planetas superiores celestiais, que são como veículos transportadores vivos, como o cisne, como o touro, tá? Como Garuda, por excelência, mas era uma nave feita de metal. E essa nave ela era imensa, como uma cidade, do tamanho de uma cidade. E aqui nós vemos algo interessante, que nas escrituras védicas existem muitas evidências que os ufólogos, eles às vezes até estudam e veem isso como uma evidência de que em épocas passadas houve o aparecimento dos OVNIs, que na cultura védica, na tradição védica, são chamados de Vimanas. Então, podemos entender que essa grande nave, ela era uma nave-mãe. Inclusive é descrito que dessa nave-mãe, dessa grande cidade voadora,
saíam outras naves também. E ela tinha armas muito poderosas. Então ele resolveu atacar a cidade de Dwaraka. Porque quando Kalayavana resolveu atacar a cidade de Mathura, e quando Krishna entendia que se Kalayavana fosse atacar, se Jarasandha soubesse que a cidade de Mathura estava sendo atacada de Mathura não, de Dwaraka, de Mathura sim, a cidade de Mathura estava sendo atacada por Kalayavana, Jarasandha ia se unir a Kalayavana e os dois exércitos iam finalmente vencer Krishna e destruir Mathura. Então ele resolveu estrategicamente construir, através de Vishwakarma, que é o engenheiro do universo, construir no oceano um grande forte, que era na verdade uma cidade protegida assim, por uma grande muralha, que seria Dwaraka. E é justamente Dwaraka que está sendo atacada por Shalva. Então ele fez uso dessa nave e também um exército, né, de infantaria que por terra conseguiram destruir os portões, aqui é descrito de Dwaraka, invadir, destruindo jardins e muitos lugares, causando muita ansiedade para os habitantes de Dwaraka. E é interessante que Krishna não estava presente. Krishna estava em Hastinapura nessa época. Recém tinha acontecido o sacrifício de Rajasuya, e ele estava lá em Hastinapura com os Pandavas. Mas Pradyumna, que é o filho de Krishna com Rukmini, era o general. E ele foi encarregado, então, de liderar os exércitos, e Pradyumna conseguiu eliminar todos os soldados de infantaria, todo o exército de Shalva. Quando Krishna ficou sabendo que Dwaraka estava sendo invadida, ele providenciou logo o seu retorno para Dwaraka. Desculpa. E quando Krishna chegou em Dwaraka, ele viu toda aquela carnificina, né? E aí, então, é descrito assim como antes de Krishna chegar, como essa nave atuava, né? Lançando armas atômicas, raios, jogando até coisas assim como grandes pedras, troncos. E essa nave, ela tinha o poder de aparecer e desaparecer. Às vezes ela era vista sobre uma montanha, às vezes ela era vista sobre o oceano, às vezes ela era vista sobre a terra, às vezes ela aparecia muitas ao mesmo tempo. Então, Pradyumna, ninguém conseguia assim destruí-la. Embora Shalva tivesse sido ferido por flechas de Pradyumna. Mas quando Krishna chegou, então, Shalva Shalva forjou o aparecimento. Ele apareceu um mensageiro desconhecido e dando a notícia de que o pai de Krishna, Vasudeva, havia sido preso por Shalva. Shalva havia prendido o pai Vasudeva de Krishna. Então, Krishna ficou representando o papel de um ser humano muito abalado, né? Seu pai estava preso, né? E
de repente apareceu um falso Vasudeva, assim, capturado por Shalva, e Shalva, então, supostamente cortou o pescoço do pai de Krishna, Vasudeva. E Krishna ficou aparentemente abalado com isso, porque ele queria justamente desestruturar o equilíbrio emocional de Krishna, né? Isso é como o Dronacharya, que foi morto na batalha de Kurukshetra porque ele teve a notícia de que seu filho havia morrido, né? Isso abala o equilíbrio emocional de qualquer kshatriya, né? Que seu filho está morto, né? Por mais herói que seja, né? Esse sentimento ele toma conta. Mas Krishna, já refletindo, se deu conta de que isso era uma estratégia. E ele resolveu dar fim em tudo isso. Então, ele, com sua massa, destruiu a nave, né? Teve uma explosão. Mas Shalva havia se salvado e resolveu confrontar pessoalmente Krishna. Então ele veio com a sua massa em direção a Krishna, e Krishna imediatamente cortou suas mãos, e sua massa com suas mãos ainda segurando, caíram ao solo, e depois Krishna manifestou a sua forma de Narayana com 4 braços e com a Sudarsana Chakra cortou o pescoço de Shalva. Então assim nós vemos como Krishna contra-atacou essas 3 personalidades demoníacas. Então aqui é uma demonstração, como eu estava falando dos versos, né? Primeiro Krishna mostrou, Uddhava estava mostrando a misericórdia de Krishna, dando abrigo e casando-se com as 16.108 princesas raptadas por Nalakasura. Aqui ele quis dar o mérito e a glória para seus devotos de vencerem esses demônios poderosos. E no verso seguinte, quando Duryodhana, é o verso que vai ser explicado amanhã, Duryodhana, quando ele foi vencido por Bhima, quando sua coxa foi estraçalhada pela massa de Bhima, ele estava convalescendo, finalmente derrotado, Krishna não ficou satisfeito, não ficou feliz, assim, comemorando, Duryodhana foi morto, finalmente, um demônio. Não, na verdade, ele ficou pesaroso, né? Ele ficou, assim, mostrando a sua compaixão, porque para Krishna, todos são seus filhos, todos são entidades vivas, apenas a maldade, que nós entramos na questão o mal, na verdade, não existe. O mal é a ausência do bem. Estudando, agora indo para a filosofia ocidental, existe Santo Agostinho, do século VII, dos principais teólogos, filósofos da patrística, que foi a primeira fase da filosofia, influenciada pela teologia cristã. Ele, quando indagado para a questão do bem e do mal, porque é uma questão que os ateus sempre levantam, como é que um Deus misericordioso e bom, perfeito, criou um mundo e pessoas e criaturas imperfeitas, limitadas? Como é que existe o mal nesse mundo? Então, Santo Agostinho explicou que o mal é a ausência do bem. Então, Krishna não via todos esses demônios, asuras, como almas malévolas e irrecuperáveis. Eles estavam afastados de alguma forma dele, tolhidos pela ignorância. Como Santo Agostinho, ele declara que o bem, a pessoa com atributos de bondade, de opulências, como nós diríamos,
são aqueles que de alguma forma se aproximam de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você estará impregnado da bondade. E quanto mais se afasta, menos bondade, menos opulências. Tá? Então, quando Agostinho era jovem e buscando uma filosofia que explicasse a verdade definitiva, ele se tornou um maniqueísta. O maniqueísta é aquele que acredita em uma doutrina que ensinava que o mundo é regido por duas forças, a do bem e do mal. E ele refutou, e nós temos essa concepção também, né? Interessante fazer a analogia, que um filósofo deve ver a verdade onde quer que esteja, seja em outra religião, outra doutrina, outra linha filosófica. Isso é importante ter esse discernimento. Então, ele refutou essa doutrina maniqueísta, dizendo que o mal não existe. Na verdade, o mal não é o contrário do bem. Que o contrário do bem é o nada. Porque o mal não existe. É um pouco desconcertante isso, mas é. O mal é a ausência do bem. Então, à medida que essas pessoas, esses demônios manifestam essa natureza, é porque eles estão destituídos do bem, da sabedoria, das virtudes. E aqui nós vemos outra questão importante, que Krishna deu poder, outorgou poder para esses devotos. Então, Santo Agostinho, quando falava sobre a providência divina, como a providência divina atua, e fazendo uma relação com a visão de providência que os Vedas apresentam, Santo Agostinho ele é muito incrível, assim, como ele chegou teologicamente, assim, filosoficamente, através da razão, a uma compreensão que é muito dentro do Vaishnavismo. Quando ele fala da providência divina, quando ele fala da... Só é interessante que, mais do que os filósofos, os filósofos materialistas, ou aqueles filósofos que limitavam-se só à razão, como Platão, Sócrates, Aristóteles, os filósofos cristãos, eles entendiam que eles tinham que ter algo mais do que a razão, que é a revelação. É interessante que Santo Agostinho chega a esse ponto. Ele entende que existe os sentidos, existe a mente, existe a razão, a inteligência. E através desses recursos, não podemos entender uma verdade que seja definitiva, uma verdade absoluta. Porque todos esses níveis do ser, eles estão dentro da relatividade. Depois Immanuel Kant, ele defendeu esse princípio de que, pela razão, não podemos compreender Deus. Podemos ter uma ferramenta, né? Como Santo Agostinho ele falava, crer para entender, entender para crer. Isso é muito importante. Primeiro você tem que ter fé. É a nossa fé em Prabhupada, no movimento da consciência de Krishna, que nos levou até, que nos trouxe aqui. E através da filosofia, da razão, é que nós podemos respaldar essa fé. Então, crer para entender, primeiro tu tem que ter fé, senão tu nem vai buscar a compreensão. E depois, compreender para crer. E depois, num sentido inverso, você vai compreender para respaldar a sua fé, para intensificar a sua fé. Isso é muito interessante. Então ele entendia que além da razão, para você ter um acesso à verdade absoluta, você tem que se render a ela. Você tem que entender que como ela é superior a você, você tem que suplicar, tem que orar, tem que meditar nela. O que nós chamamos de
serviço devocional. Então ela vai se revelar. E quando ele explicava sobre a providência divina, ele dizia que a providência divina, ela é a facilidade que Deus nos dá de termos acesso às opulências. Aí nós vemos a interessante relação Krishna, Narayana, Vishnu e Lakshmi. Que Lakshmi é a Shakti de Vishnu, são as opulências. Sabedoria, fama, poder, renúncia, que é a liberdade, a fama, a riqueza, né, beleza. Todas essas opulências são personificadas por Lakshmi. Então, essas opulências, ela é muito interessante que essas opulências, elas não são materiais, se nós formos ver. Elas podem se refletir na matéria. Por exemplo, vamos falar da beleza. Então, aqui nós podemos ver como funciona a providência divina, segundo a visão de Santo Agostinho, e segundo a visão que nós podemos entender, né, que Lakshmi personifica essas opulências e que à medida que você satisfaz Krishna, Lakshmi vai outorgar essas opulências. Aí vemos o caso de Ravana, que tentou usurpar essas opulências sem agradar o esposo da deusa da fortuna. Ele tentou raptar Sita e depois foi destruído. Então, essas opulências, elas são metafísicas. Elas não deixam de existir. A beleza, ela não está sujeita ao tempo e ao espaço. Por exemplo, uma mulher muito bela, uma artista admirada por todos, cuja sua beleza é admirada por todos, essa beleza, ela deixa de existir na velhice ou na morte. Mas deixa de existir naquela pessoa. Mas essa beleza, a beleza em si vai manifestar-se em outras, seja numa paisagem, seja na música, numa obra de arte, em outra mulher bela, em outro homem belo. Então a beleza não deixa de existir, o poder não deixa de existir. Ele manifesta-se por algum tempo, a fama. E aqui é o caso que Krishna deu poder, deu fama, deu beleza, porque a beleza não se refere só à beleza física, mas à virtude, as belezas, a compaixão, tudo isso é belo. Existem belezas em diferentes níveis. E Krishna, ele para um devoto puro, ele doa todas as opulências necessárias. Então aqui ele doou a opulência do poder, da fama, da riqueza, da sabedoria. Ele doa porque essas opulências são a Shakti de Vishnu. Então, quando você serve Vishnu, Lakshmi comprasse em oferecer essas opulências para melhorar o seu serviço a Vishnu. E é isso que Santo Agostinho chama de a providência divina. Dentro do fato de que nós temos o livre-arbítrio. Então, com o uso do livre-arbítrio, é que nós podemos fazer a escolha. Você vai escolher obedecer, servir a Deus ou não. E Krishna fala, se você que escutou todo esse conhecimento, ele fala no Bhagavad Gita, se você me aceitar, seguir, você será vitorioso. Sua vida, sua existência será bem sucedida. Mas se agir por falso ego, será aniquilado. Então, é muito interessante assim fazer essa relação. E como o conhecimento védico, ele é muito profundo, muito completo, e vai além do alcance de todos esses filósofos. E é interessante que essa verdade de que para transcender a razão temos que se render a Deus, no movimento Hare Krishna,
Você não precisa ser um Santo Agostinho, você não precisa ser um René Descartes, um Platão para entender essa verdade que até os Bhaktas sabem, né? Você já começa sabendo dessa verdade. Bom, então já faltam 4 minutos, eu me estendi um pouco. Se alguém tem alguma pergunta, agradeço o convite do Prabhupada Vioma, Harinath. Aqui então temos vamos ver aqui uma correção. ISKCON Rio de Janeiro é o contrário, 100 anos aqui, 1000 anos aqui é 100 anos dos planetas celestiais, isso mesmo, eu inverti. Então aqui temos Marcos Hanuman, bom dia, Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu, todas as glórias, a Srila Prabhupada, Brito da Fama, like my post, Hare Krishna, Marcelo A. Magalhães, Wellington Varista Das, Hare Krishna, aqui vamos ver, isso Rio de Janeiro, tá. Haridarshana Das, Srila Prabhupada, Ki Jai, reverências, Lila Das Prabhu, reverências a todos. Aqui, vamos ver. Jara era uma Aswini que veio ao planeta Terra como parte da... Jara era uma Aswini que veio ao planeta Terra como parte da estratégia dos Asuras de dominar o universo, sem transgredir o Dharma. O Dharma eles consideravam um mecanismo do universo que eles iam dominar. Ver mais, deixa eu ver. Jara estava em alerta para proteger o nascimento de Vipratit, Jarasandha, caso houvesse um imprevisto. Muito interessante. Quando os demônios vieram para esse planeta, eles sabiam que eles tinham que agir dentro do Dharma. Então, dentro da estratégia deles, eles nasceriam como reis e depois, adquirindo o seu poder de um rei, eles dominariam o mundo. Então, bem interessante esse esclarecimento de Haridarshana, porque cada personalidade que nós vimos no Mahabharata, ele tem uma história, ele tem uma função. Então, Jara estava estrategicamente já posicionada para que, se houvesse algum impedimento no nascimento de Jarasandha, que aconteceu dele nascer bifurcado, ela atuaria e foi o que aconteceu. Aqui eu tenho... Bom, Marcelo Albagalha pergunta, como podemos alcançar esse ponto de ser agraciado com um pouco das glórias de Krishna? Isso é muito interessante, que primeiro o conhecimento, né, de quem é Krishna, quem somos nós, que relação nós temos com Krishna, e depois darmos uma demonstração de que amamos Krishna. Quando você ama, você serve, você se doa, você não age mais por orgulho, por falso ego. Você quer identificar-se com a pessoa que você ama. Então é a pureza, né? Na medida que você tem pureza, na medida que... Prabhupada deu toda a fórmula, né? Todo o procedimento para que nós justamente possamos atrair Krishna, satisfazer Krishna. Quando nós satisfazemos Krishna, assim como Arjuna, né? Arjuna, a princípio, ele estava agindo de acordo com as suas considerações na Batalha de Kurukshetra. Mas quando ele aceitou Krishna, estabeleceu-se uma unidade entre Krishna e ele, de propósito, e ele se tornou um instrumento de Krishna. Então, o que nós temos que resgatar a nossa posição de sermos um instrumento de Krishna
e ele vai nos ocupar de acordo com o que é necessário para o seu programa divino. Então, essa é a nossa atitude em relação a Krishna. Se a minha atitude for de arrogância, de orgulho, que nem foi com Kalayavana, Magadha, a Shalva, o que aconteceu? Eles foram aniquilados. Mas se a minha atitude for amorosa, de servir Krishna, de considerar que para ter essa providência divina eu tenho que ter a atitude correta, e quanto mais eu me aproximo de Krishna, mais eu vou ter isso. Mais eu vou ter essas opulências, mas essas opulências é para sevana, para servir Krishna. Usar as opulências outorgadas por Lakshmi para servir Krishna. E tudo começa pelo cantar do mantra Hare Krishna. O mantra Hare Krishna vai nos preparar para tudo isso. Tem esse procedimento inicial. Marcos Hahnemann, rica aula de hoje. Muito obrigado, Hare Krishna. Tudo depende da providência divina, como eu estava falando. Wellington Varista Das, excelentes suas aulas, Lila. Muito obrigado. Tudo se deve ao nosso mestre. Wellington Varista Das, muito importantes seus conhecimentos para comparar com os de outras religiões. Eu acho que meu mestre Srila Charadeva ele enfatiza muito isso, né? Que nós temos que ter essa atitude inclusiva, né? Temos que ser como a abelha. A abelha ela vai buscar o néctar das flores, né? Não importa que tipo de flor seja, não importa, não vai levar o arbusto para a colmeia, ele tem que ter o discernimento de ver essa verdade, porque Krishna está em toda parte. Manifesta numa religião, noutra religião, Claro, nós estamos centrados no Vaishnavismo. Primeiramente, nós temos que conhecer o Vaishnavismo, as suas escrituras, os livros de Prabhupada, temos que ter esse parâmetro. E depois temos que, claro, respeitar outras filosofias, outras religiões, porque uma das ofensas é blasfemar a literatura védica ou literatura que esteja de acordo com a versão védica. Então nós não podemos ser sectários, fanáticos, como diferentes religiões são fundamentalistas. Nós temos que ver como Deus está em toda parte. Esse é o nosso desafio. Bhaktivinoda ele tinha essa abordagem, esse respeito. E essa é a diferença do fanático e da pessoa que tem sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, ele não se impressiona com aparências. Ele vai à essência, como a abelha, não importa que flor seja. Então esse é o nosso dever como devotos, dever como brahmanas. Wellington Vashishta Das, gratidão. Então acho que não tem mais nenhuma pergunta. Todas as glórias a Srila Prabhupada. E obrigado pela presença de todos.